O Livro dos Espíritos. Recordação da existência corpórea. Pergunta 304. Lembra-se o espírito da sua existência corporal? Lembra-se, isto é, tendo vivido muitas vezes na Terra, recorda-se do que foi como homem, e eu te afirmo que frequentemente ri, penalizado de si mesmo, tal qual o homem que chegou à madureza e que ri das suas loucuras de moço ou das suas puerilidades na meninice. Pergunta 305. A lembrança da existência corporal se apresenta ao espírito completa e inopinadamente após a morte? Não, vem-lhe pouco a pouco, qual imagem que surge gradualmente de uma névoa, à medida que nela fixa ele a sua atenção. Pergunta 306. O espírito se lembra pormenorizadamente de todos os acontecimentos de sua vida, apreende o conjunto deles de um golpe de vista retrospectivo, lembra-se das coisas de conformidade com as consequências que delas resultaram para o estado em que se encontra como espírito errante. Bem compreendes, portanto, que muitas circunstâncias haverá de sua vida a que não ligará importância alguma e das quais nem sempre procurará recordar-se. Mas se o quisesse, poderia lembrar-se delas? Pode lembrar-se dos mais minuciosos pormenores e incidentes, assim relativos aos fatos, como até aos seus pensamentos. Não o faz, porém, desde que não tenha utilidade. Entrevê o espírito o objetivo da vida terrestre com relação à vida futura? Certo que o vê e compreende muito melhor do que em vida do seu corpo. Compreende a necessidade da sua purificação para chegar ao infinito e percebe que em cada existência deixa algumas impurezas. Pergunta 307. Como é que ao espírito se lhe desenha na memória a sua vida passada? Será por esforço da própria imaginação ou como um quadro que se lhe apresenta à vista? De uma ou de outra formas, são-lhe como que presentes todos os atos de que tenha interesse em lembrar-se. Os outros lhe permanecem mais ou menos vagos na mente, ou esquecidos de todo. Quanto mais desmaterializado estiver, tanto menos importância dará às coisas materiais. Essa a razão por que, muitas vezes, evocas um espírito que acabou de deixar a Terra e verificas que não se lembra dos nomes das pessoas que lhe eram caras, nem de uma porção de coisas que te parecem importantes. É que tudo isso, pouco lhe importando, logo caiu, em esquecimento. Ele só se recorda perfeitamente bem dos factos principais que concorrem para a sua melhoria. Pergunta 308. O espírito se recorda de todas as existências que precederam a que acaba de ter? Todo o seu passado se lhe desdobra à vista, quais a um viajor os trechos do caminho que percorreu. Mas como já dissemos, nada não se recorda, perdão, de modo absoluto de todos os seus atos. Lembra-se destes conformamente a influência que tiveram na criação do seu estado atual. Quanto às primeiras experiências, a que se podem considerar como que infância do espírito, essas se perdem no vago e desaparecem na noite do esquecimento. Pergunta 309. Como considera o espírito o corpo de que vem de separar-se, como veste imprestável que o embaraçava, sentindo-se feliz por estar livre dela? Que sensação lhe causa o espetáculo do seu corpo em decomposição? Quase sempre se conserva indiferente a isso, como a uma coisa que em nada o interessa. Pergunta 310. Ao cabo de algum tempo, reconhecerá o espírito os ossos ou outros objetos que lhe tenham pertencido? Algumas vezes, dependendo do ponto de vista mais ou menos elevado, de onde considere as coisas terrenas. Perguntas 311. A veneração que se tenha pelos objetos materiais que pertenceram ao espírito lhe dá prazer e atrai a sua atenção para esses objetos? É sempre grato ao espírito que se lembrem dele, e os objetos que lhe pertenceram trazem-no à memória dos que ele no mundo deixou, mas o que o atrai é o pensamento dessas pessoas e não aqueles objetos. Pergunta 312. E a lembrança dos sofrimentos por que passaram na última existência corporal, os espíritos a conservam? Frequentemente assim acontece, e essa lembrança
lhes faz compreender melhor o valor da felicidade de que podem gozar como espíritos. Pergunta 313. O homem que neste mundo foi feliz deplora a felicidade de que perdeu deixando a Terra? Só os espíritos inferiores podem sentir saudades de gozos condizentes com uma natureza impura, qual a deles, gozos que lhes acarretam a expiação pelo sofrimento. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros da terra, exatamente como sucede ao homem, que na idade da madureza nenhuma importância liga ao que tanto o deliciava na infância. Pergunta 314. Aquele que deu começo a trabalhos de vulto com um fim útil e que os vê interrompidos pela morte, lamenta no outro mundo tê-los deixado por acabar? Não, porque vê que outros estão destinados a concluí-los. Trata, ao contrário, de influenciar outros espíritos humanos para que os ultimem. Seu objetivo na Terra era o bem da humanidade. O mesmo objetivo continua a ter no mundo dos espíritos. Pergunta 315. E o que deixou trabalhos de arte ou de literatura conserva pelas suas obras o amor que lhes tinha quando vivo, de acordo com a sua elevação, aprecia-as de outro ponto de vista e, não é raro, condene o que maior admiração lhe causava. Pergunta 316. No além, o espírito se interessa pelos trabalhos que se executam na Terra, pelo progresso das artes e das ciências, conforme a sua elevação ou a missão que possa ter que desempenhar. Muitas vezes, o que vos parece magnífico bem, pouco é para os certos espíritos que então o admiram, como o sábio admira a obra de um estudante. Atentam apenas no que prove a elevação dos encarnados e seus progressos. Pergunta 317. Após a morte, conservam os espíritos o amor da pátria? O princípio é sempre o mesmo. Para os espíritos elevados, a pátria é o universo. Na Terra, a pátria, para eles, está onde se acha o maior número de pessoas que lhe são simpáticas. As condições dos espíritos e as maneiras por que veem as coisas variam ao infinito, de conformidade com os graus de desenvolvimento moral e intelectual em que se achem. Geralmente, os espíritos de ordem elevada só por breve tempo se aproximam da Terra. Tudo o que isso faz é tão mesquinho em comparação com as grandezas do infinito, tão pueris são, aos olhos deles, as coisas a que os homens mais importância ligam, que quase nenhum atrativo lhes oferece o nosso mundo, a menos que para aí os leve o propósito de concorrerem para o progresso da humanidade. Os espíritos de ordem intermédia são os que mais frequentemente baixam a este planeta, se bem considerem as coisas de um ponto de vista mais alto do que quando encarnados. Os espíritos vulgares, esses são os que mais se comprazem e constituem a massa da população invisível do globo terráqueo. Conservam quase que as mesmas ideias, os mesmos gostos e as mesmas inclinações que tinham quando revestidos do invólucro corpóreo. Metem-se em nossas reuniões, negócios, divertimentos, nos quais tomam parte mais ou menos ativa, segundo seus caracteres. Não podendo satisfazer as suas paixões, gozam na companhia do que a elas se entregam e os excitam a cultivá-las. Entre eles, no entanto, muitos há sérios que veem e observam para se instruírem e aperfeiçoarem.